Olá, sejam muito bem-vindos todos vocês que nos acompanham nessa manhã. Como nós já dissemos, nesses tempos de pandemia, os nossos cultos públicos estão suspensos e por isso nós temos dado sequência então com essas transmissões online. O texto que nós vamos ouvir na pregação nessa manhã fala acerca da nossa santificação, de como devemos viver. E uma das passagens que o apóstolo Paulo vai citar está em Isaías capítulo 60. E eu gostaria de começar então nessa manhã lendo com vocês Isaías 60, versos de 1 a 3 e versos 15 e 16. Acompanhe comigo nessa manhã. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Verso 15. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém, mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Você manará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis, e saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Nós podemos viver vidas diferentes porque nós temos um Redentor, o Senhor, e esse Senhor é o Jesus Cristo que nós cremos. Vamos orar? Senhor, obrigado nessa manhã por essa oportunidade que temos de exaltar o seu nome, através de orações, de músicas, através da pregação. Que o seu nome seja conhecido, que o seu nome seja louvado. Nós louvamos o seu nome porque temos um Redentor, porque temos um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Por isso nos alegramos nessa manhã. A ti toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Bom dia, pessoal. Quero convidar vocês a cantar junto conosco essas músicas que vamos cantar. Nós vamos começar louvando ao nosso Deus, que é o Deus Criador, que criou os céus e a terra e criou também as nossas vidas. Então junte-se a nós e cante conosco. Deus que criou os céus, fez a terra e o mar, pôs os astros e cada montanha, tudo em seu lugar. Reconheço que sou obra de tuas mãos, fui criado para teu louvor, Senhor da criação. Em tudo ao meu redor eu vejo as tuas mãos, Deus poderoso estás, além da minha compreensão, és o Senhor da criação. Deus que criou os céus, fez a terra e o mar, pôs os astros e cada montanha, tudo em seu lugar. Reconheço que sou obra de tuas mãos, fui criado para teu louvor, Senhor da criação. Em tudo ao meu redor eu vejo as tuas mãos, Deus poderoso estás, além da minha compreensão. Em tudo ao meu redor eu vejo
mãos, Deus poderoso estás, além da minha compreensão, és o Senhor da criação. Soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo é, soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando sua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui
uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. E se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu, será pra sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Santo Deus, nós queremos te louvar, te exaltar, porque no Senhor nós temos misericórdia, perdão e redenção. Nós também sabemos que tudo isso vem até nós mediante o sacrifício de Cristo Jesus, que veio mediante o Espírito Santo. Então, ó Deus, nós te louvamos porque nós vemos a Trindade trabalhando na salvação e nós sabemos, ó Deus, do teu poder, da tua grandeza, da tua majestade. Não há outro Deus como o Senhor. O Senhor é o Deus supremo, acima dos céus e da terra, e merece ser eternamente louvado, ó Deus. Desperta isso nos nossos corações, recebe nosso louvor. É isso que nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 14, Paulo diz o seguinte: neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Paulo nos lembra da importância das nossas ofertas. Elas suprem as necessidades dos santos, suprem a necessidade da vida da igreja local. Eu gostaria de lembrar a todos vocês, membros e não membros, todos os que têm sido abençoados por essa transmissão online, para lembrarem da importância desse momento, das suas contribuições e das ofertas. Nós ainda temos os nossos compromissos com o Teatro Colinas, local onde nós nos reunimos para o culto. Nós também temos nosso compromisso com os nossos missionários e também e principalmente com o Ministério de Ação Social. Nós temos ajudado mais e mais famílias durante esse tempo que temos vivido. Para facilitar a sua contribuição e a sua oferta, você está vendo aqui na tela o QR Code que você pode escanear com o seu celular então e contribuir ao Senhor com a sua oferta nessa manhã. Você também verá em breve os dados da conta
E o que nós queremos então encorajar vocês é para que vocês ofertem com alegria nessa manhã. Nós poderíamos agora orar por 3 coisas. A primeira é agradecendo ao Senhor pelos recursos que Ele tem nos dado nesse período. A segunda é pedindo ao Senhor a sua misericórdia e bondade, o seu sustento nesse tempo difícil que temos vivido, para que Ele abrevie esse tempo. E a terceira é para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, a sua bondade continua atuante nas nossas vidas. O Senhor tem nos dado recursos e tudo o que temos hoje vem do Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. Mas também te pedimos que a sua misericórdia nos acompanhe, que bondade e misericórdia continuem nos acompanhando durante esse período. Nós temos irmãos que estão desempregados, nós temos irmãos que estão com salários reduzidos, aqueles que estão enfermos. Meu Deus, abrevia esse tempo. Tem misericórdia de nós. Venha a nós, Senhor, com a sua graça e com a sua boa mão. E por último, nós te pedimos nessa manhã, renova o nosso coração com a sua palavra. Nós precisamos te ouvir e te ouvir mediante a sua palavra. Então fale conosco nessa manhã. No nome de Jesus. Amém e amém. Continuamos nossas exposições bíblicas na carta de Paulo aos Efésios e pensando que nós já tratamos no nosso último encontro, continuamos hoje desenvolvendo o tema evitando as influências de uma sociedade descrente. Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 5, versos 8 a 14. O texto diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Como nós já temos visto, no trecho que vai de Efésios capítulo 4, versos 25 até capítulo 5, verso 20, Paulo trata de vícios e virtudes. E ele trata essa matéria comparando esses vícios e virtudes, comparando o andar do ímpio com o andar do cristão. Só para recapitular o que nós já vimos semana passada, no capítulo 4, verso 25, Paulo contrasta falsidade e verdade. Capítulo 4, versos 26 e 27, Paulo contrasta ressentimento versus autocontrole. Capítulo 4, 28, Paulo contrasta o roubo versus a generosidade. Capítulo 4, versos 29 e 30, a maledicência versus a edificação. Capítulo 4, 31 até 5, 2, malícia versus amor. Capítulo 5, verso 3 a 14, que nós estamos considerando aqui a impureza versus a pureza. Capítulo 5, versos 15 a 17, imprudência versus sabedoria. Capítulo 5, verso 18 a 20, libertinagem versus alegria. O que torna um pouco diferente a passagem que nós estamos tratando hoje da que tratamos anteriormente é que Paulo, aqui, pensando agora nas duas passagens juntas, Efésios capítulo 5, verso 3 até 5, 14, Paulo oferece duas razões para que os cristãos não se envolvam com os vícios e as impiedades do que circunda a igreja. A primeira razão que ele oferece, tratamos dela semana passada, é o julgamento divino que virá, o julgamento divino futuro. A gente ressaltou isso quando expomos Efésios 5, verso 6. E agora, o que Paulo começa a abordar é a diferença passada e presente que os cristãos devem demonstrar. Isto é, o que eles eram e o que eles agora são. Isso tem que ficar evidente. Então, as duas razões que Paulo elenca
para que o cristão fuja desses vícios do presente mundo mal são, pensando em termos de futuro, a vinda do julgamento, e pensando em termos do presente, o que nós éramos no passado e agora, como nós devemos proceder. Eu vou dividir a passagem em 2 pontos aqui. O primeiro ponto vai do verso 8 ao verso 13. Paulo está desenvolvendo aí a ideia do fruto da luz. E no verso 14, Paulo destaca que nós somos chamados a ver uma nova vida à luz de Cristo, iluminados por Cristo. Então, do verso 8 ao verso 13, na verdade, eu até colocaria o verso 14 junto aí, seria um parágrafo com começo, meio e fim, né, um parágrafo fechado aí. Paulo vai usar o simbolismo de trevas e luz. Trevas para representar o erro e o mal, e a luz para representar a verdade e a justiça. Esses dois símbolos são colocados em contraste nesse parágrafo. Verso 8, Paulo começa dizendo, no passado vocês, os leitores, os cristãos ali da cidade de Éfeso, e nós se fomos iluminados por Cristo, no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. A gente já tem tratado aqui da visão basicamente pessimista e negativa que Paulo tem da humanidade sem Deus e sem Cristo no mundo. Então, Paulo aqui, de passagem, relembra o que já foi abordado, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, verso 11 e 12 do capítulo 2, Efésios 4, 17. No passado, os éfesos eram trevas, eles estavam em trevas, eles estavam escravos desse mundo tenebroso, eles estavam com a mente entenebrecida, eram escravos das suas próprias paixões. No passado, o tempo aqui é importante, antes de serem banhados pela luz divina, os de Éfeso eram trevas, eles viveram sobre o reino do mal, ou cativos ao reino do mal. Mas eles abraçaram a fé, eles foram revividos e chegaram a ter fé em Cristo. Logo, agora, verso 8, eles são luz, agora são luz no Senhor, luz em Cristo. É bem interessante aqui que Paulo não fala que eles devem se tornar luz ou se tornarão luz. Paulo faz um contraste bem agudo aqui. No passado, eles eram trevas, agora, por causa do Senhor, eles são luz, tempo presente. Eles são chamados para ser luz. A postura desses de Éfeso, agora no Senhor, tem que ser de luz. Ou como ele vai dizer na sequência, eles devem viver como filhos da luz. Então, Paulo, nesse verso 8, ele faz esse contraste, passado e presente. O que os crentes em Éfeso eram antes de serem chamados no Senhor e o que eles são agora e como eles devem se portar a partir de agora. De certa forma, o verso 8, ele encapsula toda a epístola aos Éfesos. O verso 8 é como um tipo de uma dobradiça, ou talvez a moldura de todo o quadro. Todas as doutrinas e toda a prática cristã que são expostas na Epístola de Paulo aos Éfesos são resumidas nesse verso 8. No passado, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Um ponto importante aqui, antes da gente continuar, é a ênfase que a gente tem que dar a essa expressão no Senhor. Isto é, somente porque os de Éfeso entraram numa relação de fé com Jesus e estão ligados a Jesus, é que eles podem viver na luz e podem ser reputados também como filhos da luz. É uma forma aqui de falar da descendência divina, da adoção ao qual os Éfesos foram os receptores. Mas o ponto importante aqui que a gente precisa destacar, além do passado e do presente, o que os crentes de Éfeso e o que nós éramos no passado
trevas e o que nós somos agora, luz, é a expressão no Senhor. É por meio de Cristo, por meio da nossa aderência a Cristo, por meio da nossa ligação a Cristo como Senhor, é que a gente pode ter assegurada o fato de que agora nós somos luz, nós somos banhados pela luz que vem do próprio Cristo. E aí Paulo continua: vivam como filhos da luz. No passado vocês eram trevas, agora, tempo presente, vocês são luz em Cristo, ou em ligação com Cristo, ou unidos com Cristo. Então a gente tem que agora viver como filhos da luz. Se nós fomos banhados com a luz divina e as trevas foram expulsas, agora nós temos que ter um outro procedimento, um procedimento marcado pela luminosidade, pela luz que vem de Cristo sobre nós, que nos banha e a gente reflete para outros. Então é importante também destacar a ideia de viver como filhos da luz. Como eu já mencionei, outra forma de falar da nossa filiação a Deus, nossa ligação com Cristo. Se nós estamos ligados com Deus, que é luz, a luz inacessível, como Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, do outro lado, nós devemos, por assim dizer, refletir essa luz diante de outros homens e de outras mulheres. Nós devemos viver nessa luz como filhos da luz, como herdeiros da luz. Esse é um ponto importante. Então, Paulo, no começo desse parágrafo, ele já coloca diante de nós o simbolismo de luz e trevas, destaca o que os Éfesos foram no passado, o que nós somos no passado antes de crermos em Cristo, o que somos no presente, nosso status presente, se estamos em Cristo e como devemos proceder. Nós éramos trevas, agora somos luz em Cristo, luz no Senhor, logo a gente tem que viver como filhos da luz, como herdeiros da luz divinal. A gente precisa parar aqui e se examinar um pouco. E a pergunta importante que o verso coloca diante da gente é: nós temos vivido como filhos da ira e filhos da desobediência, ou temos vivido como filhos da luz? Como você tem procedido em sua caminhada, em sua vida? Você tem caminhado como um filho da ira, um filho da desobediência, você caminha como um filho da luz, alguém que foi banhado com a luz divina, logo consegue refletir a luz divina. Ou colocando de outra forma e simplificando a pergunta aqui: você já está, como Paulo diz, no Senhor? Você já vive ligado a Cristo? Você vive em dependência de Cristo? Cristo vive em você? Cristo está transmitindo a sua vitalidade para você? Você pode ter essa certeza de que você está no Senhor e você já foi banhado com a luz divina? Como você procede? Como você tem vivido? Como filhos da ira, ou filho da desobediência, ou filho da luz? E aí Paulo continua aqui, versos 9 a 10. Ele ajuda a gente a responder essa pergunta que precisamos fazer. Como nós temos vivido? Paulo agora destaca como a gente pode saber se nós somos filhos da luz. Qual o fundamento da confiança, da certeza que você tem de que você é um filho da luz? A resposta de Paulo aqui é bem clara, versos 9 e 10. Nós sabemos que somos filhos da luz se andamos na luz ou se produzimos o fruto da luz. Versos 9 e 10. E aí Paulo resume aqui em 3 palavrinhas o que é o fruto da luz, que aqueles que foram chamados em Cristo para andar na luz devem manifestar diante dos homens e diante de outras mulheres: bondade, justiça e verdade. Os 3 frutos da luz. Esses frutos aí podem ser explicados da seguinte forma: a bondade é oposta à maldade, que Paulo já mencionou em capítulo 4, verso 31. A bondade aqui é aquela capacidade que o crente tem de discernir o que é bem e o mal. É aquela capacidade que o crente tem dado pelo Espírito Santo de conseguir ter aquele discernimento do que o que vem de Deus, o que procede de Deus, o que espelha a bondade presente do próprio Deus, o que é maldade,
o que é perversão da bondade, o que se afasta do próprio Deus. Então, como a gente sabe que a gente é filho da luz, que a gente de fato anda na luz, que a gente foi banhado, iluminado pelo próprio Senhor, pelo próprio Cristo, que nós temos em nossa vida, produzido pela luz, a bondade. Mas Paulo também fala da justiça aqui. E a justiça é dar aquilo que é devido a Deus e aos homens. A justiça aqui, então, é aquele prazer de fazer aquilo que é reto a Deus, sobretudo, mas também aos homens. É aquela luta diária de não se desviar do caminho de retidão. Como é que eu sei, como é que você sabe que nós somos filhos da luz? Que o nosso comportamento é caracterizado por bondade, essa capacidade de discernir aquilo que é bom do que é mal. A nossa vida é marcada por justiça, isto é, retidão pessoal, um alto procedimento ético. E a terceira palavrinha é que nossa vida é marcada por verdade. Isto é, nossa vida é marcada por integridade, confiabilidade, não falsidade, hipocrisia, que é o que marcava a vida passada dos Éfesos e a nossa vida passada quando nós vivíamos em trevas. Então, quando nós abordamos o verso 8, no passado, mas agora, eu perguntei, como a gente tem vivido hoje? Nós vivemos como filhos da ira, filhos da desobediência ou filhos da luz? Agora Paulo nos ajuda a responder. O filho da luz produz fruto da luz. E aqui é importante notar o tempo singular, fruto da luz. A ideia que Paulo quer transmitir, por meio dessa expressão, é que o filho da luz, ele vai ter em sua vida, ele pode encontrar na sua vida as três virtudes elencadas: bondade, justiça e verdade. Será que nós conseguimos olhar para a nossa vida e notar que nossa vida é marcada por bondade, por justiça e por verdade? Será que nossa vida é marcada por essa capacidade de discernir o bem e o mal? Será que nossa vida é marcada por integridade ou por retidão, por lutar para fazer o que é reto diante de Deus e diante dos homens? Será que nossa vida é marcada por integridade, confiabilidade? Paulo nos dá marcas objetivas, claras, pelos quais a gente pode olhar para nós mesmos, olhar para quem somos à luz de Cristo, nos sondar e saber: se eu tenho essas marcas, eu sou um filho da luz. Eu fui banhado pela luz divina. Se eu não tenho essas marcas, eu ainda estou em trevas e tenho que correr para a luz. Eu tenho que me agarrar a Cristo, que não só ilumina a nossa vida, mas Ele também produz nas vidas iluminadas o fruto correspondente, o fruto de bondade, de justiça e de verdade. Verso 11, Paulo começa a tratar das obras das trevas. Ele faz um contraste, então, entre o fruto da luz e as obras das trevas, um eco de Gálatas capítulo 5, versos 16 em diante. E a gente já tratou dessas obras das trevas anteriormente, né? Nós já falamos sobre isso antes, não custa lembrar aqui quais são essas obras das trevas. A gente já viu em Efésios 5, 3 e 4, imoralidade sexual, impureza, avareza, linguagem grosseira, conversas tolas e indecentes. E antes, capítulo 4, versos 25 a 32, falsidade, ressentimento, roubo, maledicência, malícia. Essas são as obras das trevas. Paulo, então, faz um contraste usando esses dois simbolismos, trevas e luz. As obras da luz, ou melhor, o fruto da luz, para sermos mais precisos, é bondade, justiça e verdade. As obras das trevas são essas que, como Paulo diz, nem deveriam ser mencionadas: imoralidade sexual, impureza, avareza, linguagem grosseira, conversas tolas e indecentes, falsidade, ressentimento, roubo, maledicência e malícia. Olha como Paulo qualifica essas obras. Elas são infrutíferas. Verso 11, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Essas obras são estéreis, elas não têm poder de produzir vida. Logo, os cristãos devem repudiar e reprovar tais pecados. Paulo é enfático aqui. A vida do cristão na sociedade precisa ser diferente.
ela tem que ser outra. O cristão não vive mais nas trevas, ele vive agora na luz. Logo, a vida do cristão tem que ser uma vida de filho da luz, a vida do cristão tem que espelhar a obra da luz, a vida do cristão tem que ser caracterizada por bondade, justiça e verdade, não por essas obras das trevas que são estéreis, são sem vida, elas não têm capacidade de transmitir vida, antes elas são infrutíferas. Logo, o cristão não deve ser cúmplice dessas obras. Ele é chamado aqui a reprovar essas obras, a denunciar essas obras, a se afastar e denunciar essas obras. A ideia aqui é de o cristão ter um procedimento completamente antagônico ao mundo ao seu redor. Como luz, ele não pode ter comunhão com trevas. Antes, como a gente vê nos versos 12 e 13, se o cristão é filho da luz, ele é chamado para iluminar aquilo que está ao seu redor. Então, a postura do cristão aqui é de não ser cúmplice das obras das trevas, é reprovar as obras das trevas. Por quê? Porque no verso 12, Paulo vai dizer, aquilo que é feito em segredo, oculto sob as trevas, é até vergonhoso mencionar. Então o procedimento do cristão tem que ser outro, tem que ser uma postura de contraste. E é isso que Paulo está fazendo nesses versos 12 e 13, contrastando a conduta dos crentes como filhos da luz e os feitos dos ímpios como filhos da desobediência. E o que é importante para nós aqui é que a conduta, isso a gente tem que ter em mente, a conduta do cristão, pautada por bondade, justiça e verdade, é que desmascara as horríveis práticas daqueles que são ainda filhos da ira e filhos da desobediência. Em outras palavras, o que Paulo está colocando diante de nós aqui é que a postura do cristão deve ser tão superior à postura daqueles que estão longe de Deus e de Cristo, que o comportamento cristão não só torna o cristão distante das obras das trevas, ele não é sócio, não é cúmplice das obras das trevas, mas a postura do cristão reprova as obras das trevas de tal forma que é até vergonhoso mencionar o que é feito por aqueles que estão em trevas. A luz desmascara as trevas, a luz expulsa as trevas. É o procedimento dos filhos da luz. Por meio do fruto da luz é que desmascara as trevas. E aí Paulo vai dizer, no final do verso 13, tudo que se manifesta é luz. O ponto aqui é importante, meus irmãos. Paulo nos chama a uma postura de coerência em nossa vida. O que Paulo está fazendo nessa passagem, começa no verso 3 e termina no verso 14, é mostrar que o nosso procedimento em sociedade precisa ser um procedimento diferente daqueles que estão em trevas. Somos chamados à coerência, não somos chamados à contradição, mas a uma vida de harmonia entre aquilo que nós cremos, entre aquilo que nós professamos e como nós nos portamos diante do Senhor e diante dos homens. Será que nós temos agido com coerência no mundo? Será que nós nos portamos com coerência no mundo? Uma questão que a gente precisa ter em mente aqui, na história da apologética cristã, a gente aprende que desde cedo cristãos doutos lutaram para vindicar a veracidade das doutrinas cristãs na arena pública. A gente pode pensar aqui em Justino o Mártir, em Tertuliano, Irineu de Leão, esses escritores e outros, eles vindicaram a fé cristã diante das heresias, diante das acusações do ambiente pagão da época. A ideia desses autores cristãos era mostrar que, doutrinalmente, o cristianismo era coerente, era consistente. Mas esses cristãos, esses apologistas e outros até antes deles, como a gente aprende na Epístola de Ogneto, eles argumentavam também que a superioridade cristã se evidencia pelo comportamento cristão.
Por exemplo, Tertuliano vai escrever, aí já no terceiro século, mais ou menos o seguinte: por que o império prende cristãos e os tortura para arrancar dos lábios dos cristãos aquilo que eles confessariam com um sorriso dos lábios? Isto é, eles são crentes, eles confiam em Jesus como único Senhor. Aí Tertuliano continua: por que os policiais do império, o serviço de polícia do império, tortura os melhores cidadãos do império, os mais respeitosos? Eles não queimam incenso ao imperador, mas eles honram o imperador por causa de Cristo Senhor. Por que então eles são perseguidos? Nota que o ponto aqui é mostrar que a fé cristã é superior não só pela harmonia, pela coerência dos dogmas cristãos, mas também porque os cristãos vivem uma vida coerente com seus princípios, com a sua fé. Há uma coerência. O cristão, ele procede, ele vive como filho da luz, ele espelha o fruto da luz para os outros, bondade, justiça, verdade, porque ele entende que ele é chamado a ter uma postura coerente, uma coerência entre o que ele crê e como ele vive. E é isso que Paulo está lembrando a gente aqui. Nós éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Logo, a gente tem que caminhar como filhos da luz. A gente tem que proceder como filhos da luz. Coerência. Será que nós temos lutado para ser coerentes? Será que aqueles que estão ao nosso redor podem dizer que nos elogiar porque vivemos como filhos da luz? Eles podem nos elogiar porque eles veem virtudes da luz em nós? Será que aqueles que estão ao nosso redor se impressionam por causa da grande transformação que foi operada por Jesus Cristo na nossa vida? Eles conseguem perceber que antes éramos trevas e agora somos luz e vivemos na luz? Será que a gente pode olhar para dentro de nós mesmos e trazer à memória que antes nós tínhamos trevas internas, nossa mente era entenebrecida, como Paulo diz em Efésios 4, que nós vivíamos as trevas no passado e em algum momento fomos banhados pela luz divina e agora nós vivemos na luz e as pessoas evidenciam que temos fruto da luz na nossa vida? Será que essa transformação é evidente para nós, diante de Deus e para aqueles que estão ao nosso redor? Irmãos e irmãs, somos chamados a viver de forma coerente, harmoniosa. Há uma harmonia entre o que cremos e como vivemos. Nós somos luz e vivemos na luz. E aí Paulo termina essa sessão, verso 14. E ele termina com um hino muito bonito. Ele diz: por isso é que se diz. Outras versões vão dizer: por isso é que ele diz. O que parece que é o próprio Deus falando, né, em algum momento, né? Desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Esse trecho, desperte até Cristo iluminará, tem toda a estrutura de um poema. Logo, algumas pessoas têm sugerido que esse trecho ou é uma paráfrase livre de Isaías 60, verso 1, levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória de Yahvé está raiando sobre você, ou é uma paráfrase de Isaías 61, adaptada como um cântico cristão antigo, como um hino cristão antigo, que poderia ter sido usado no contexto da Páscoa, já que o texto, o poema aqui falaria da ressurreição, né, da nossa ressurreição em Cristo, ou, me parece, talvez com mais plausibilidade, um hino batismal, um hino cantado em cerimônia de batismo pela igreja antiga. A gente tem que ter em mente aqui que a prática do batismo infantil só se torna mais comum a partir do terceiro século e se vai se popularizar no quinto século, sexto século depois de Cristo. Até então, e a gente aprende isso com Tertuliano, por exemplo, o batismo era de adultos, era o que a gente chamaria de credobatismo. Aqueles que professavam sua fé em Cristo passavam pelo rito do batismo, um rito até bem elaborado, começava aí com um tempo de jejum, com um tempo de oração, do batizando, depois um rito batismal
altamente sofisticado, em que deixava-se clara a ruptura com o velho mundo e a recepção de um novo mundo, né, a entrada no novo mundo, né, a ruptura com as trevas e a iluminação que vem de Cristo, né. Mas o fato é que o batismo, nessa época aqui, até mais ou menos o terceiro século, era para que eles faziam profissão de fé em Cristo e estavam prontos e aptos a demonstrar que passaram do paganismo para o cristianismo, abandonaram a velha vida no pecado e abraçaram uma nova vida em Cristo. E a ideia aqui que parece é que se esse hino aqui, esse trecho era um hino batismal, a ideia aqui é que enquanto os fiéis eram emergidos, né, eram tirados das águas batismais, possivelmente eles ouviam outros cristãos cantando: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. A ideia aqui é que aquele que é batizado, ele é basicamente passivo no processo, é o presbítero, o pastor, o ministro cristão, é que desce aquele que é batizado às águas batismais e tira ele dali, né? Então, ao ser retirado das águas batismais, ele escutaria o hino: olha, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos pela força de outrem. E por isso faz sentido uma possível tradução, é Deus que diz, né? Deus chamando, e Cristo o iluminará. A ideia aqui é que o batismo simbolizaria esse nascimento do cristão, em que ele sai das trevas para a luz que há em Cristo. Cristo iluminará. É muito bonito essa ênfase. A ideia aqui é que o batismo lembra que há uma ruptura em nossa vida. O batismo lembra, se esse de fato é um hino batismal, que nós somos chamados a viver uma nova vida. E o batismo marca essa ruptura com a vida antiga. Antes éramos trevas. O batismo lembra que agora somos luz, luz no Senhor. Fomos iluminados pelo próprio Cristo. Logo, a gente é chamado para viver como filhos da luz. Nós somos chamados a espelhar o fruto da luz. Temos uma vida marcada por bondade, justiça e verdade. Então, se esse hino aqui é uma reminiscência do ato do batismo, esse hino lembra que nós somos chamados a viver uma nova vida. E o batismo coloca diante de nós a importância dessa ruptura que aconteceu, e o batismo ilustra essa ruptura que aconteceu. Nós éramos trevas, agora somos luz, somos chamados a viver na luz. Nós somos luz no Senhor, banhados, iluminados pelo próprio Cristo. Logo, a gente é chamado a viver na luz. Desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. O batismo, então, mais uma vez, se esse texto aqui é um hino batismal, o batismo, então, lembra a nós aquela ruptura dramática que aconteceu na nossa vida. O batismo é um tipo de marca que é colocada na nossa vida. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós fomos banhados pela luz que vem de Cristo. Logo, nós precisamos viver como filhos da luz. Nós precisamos demonstrar o fruto da luz, como já tenho dito: bondade, justiça e verdade. Aqui só nos cabe concluir lembrando o antigo hino. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito Luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos. Amém. Vamos orar e nós encerramos essa meditação. Senhor, nós éramos trevas, nós éramos escravos do mundo, da carne e do diabo. Nós éramos filhos da ira e filhos da desobediência. Mas a tua luz nos banhou. Cristo nos iluminou. Nós fomos levantados dentre estes mortos. Ó Deus, tu nos deste luz em Cristo. Nós estamos na luz. Dá teu Espírito, então, para que a gente viva como filhos da luz. Dá teu Espírito de forma que a gente possa mostrar a outros o fruto da luz. Deus, dá teu Espírito para que, tendo sido iluminados por Cristo e vivendo a luz de Cristo, a gente possa demonstrar a outros uma vida de bondade, de justiça e de verdade.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Amém.